Queridos irmãos, boa tarde, que a preciosa paz esteja sobre todos vocês. Eu sou o evangelista Edio, do canal A Voz do Atalaia. Te convido, se inscreva neste canal. Falo apenas a palavra de Deus, a preciosa palavra de Deus. Sou um dos pequenos pregadores que tem anunciado o evangelho do Senhor Jesus Cristo, através do canal A Voz do Atalaia. Você que gosta da pregação do Evangelho, te convido. Venha comigo em uma breve meditação. Quero falar hoje sobre a fé, sobre a preciosa fé que chegou a nós. Romanos 5. Quero meditar um pouco sobre a fé que veio aos romanos. E não só a eles, mas a todos os seres humanos. O apóstolo Paulo ali pregando aos romanos, parte dos gentios que se convertiam a Deus, mas vinham eles ao Evangelho e precisavam de esclarecimento, precisavam de revelação, de um esclarecimento profundo sobre a fé em Cristo. Porque para os romanos não bastava apenas crer na lei de Moisés, em Deus, eles criam também em outros dogmas, em outros preceitos. Ainda hoje é assim. A Bíblia Sagrada nos convida a crer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É a Bíblia que diz que Jesus Cristo, ele é o autor da fé e o consumador também. Toda fé que não está em Jesus Cristo é vã, é falsa. Mas a fé que está firmada em Jesus Cristo, esta é a fé natural e sobrenatural. Natural porque parte do ser humano. Sobrenatural porque está em um ser que é divino, que é o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para sermos justificados pela fé, temos de ouvir a pregação. Já está escrito lá no livro de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? É necessário acreditar na pregação. É necessário depositar confiança no autor e consumador da fé. E o autor e consumador da fé, o nome dele é Jesus Cristo. Porque em Jesus, sobre Jesus, está toda a dignidade de Deus, está toda a responsabilidade que Deus colocou em seus ombros, como disse Isaías. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, porque o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus Cristo veio a este mundo para provar aos seres humanos que é possível vencer as lutas, as intempéries da vida, as tribulações. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabemos que para vencer o mundo, sozinho não podemos. Temos de ter dele ajuda, socorro, 24 horas. O Senhor Jesus teria de ir para a glória, mas ele disse aos seus discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos. Vou voltar para vós. E ele voltou através do Espírito Santo para instruir, ensinar, redarguir. Em outras palavras, fazer os discípulos lembrar de todo o ensino, de toda a palavra que o Senhor Jesus os tinha dito.
Porque sem os ensinos, sem a palavra do Senhor Jesus, não temos como vencer as lutas, as turbulências desta vida. Por isso Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui. E o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Ele era um fariseu, zeloso pela lei. E ele então fazia um trabalho da religião, pensando que agradava a Deus, mas não agradava. E um dia o Senhor Jesus Cristo teve um encontro direto com Saulo de Tarso. E ele caiu do seu orgulho, da sua ostentação. Ele caiu dos seus pensamentos vãs. E quando ele caiu cego. Ele se achou então derrotado. E o seu coração então passou por uma experiência gloriosa, porque ele ficou cego. Ananias precisou orar por ele. E assim que Ananias orou por ele, ele recuperou a visão. O seu coração começou a temer a Deus e a obedecê-lo também. Saulo de Tarso foi transformado em um homem valente de fé, poderoso na palavra, em obras. E ele foi um dos que mais ensinou os servos de Deus, a igreja gentílica. O apóstolo Paulo tem hoje 13 epístolas de ensino, de educação espiritual para o povo de Deus. E o apóstolo Paulo chegou a dizer aos romanos, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Só pela fé pura e verdadeira podemos ter paz com Deus. E esta fé é trabalhada através do Espírito Santo no ser humano. Porque o Espírito Santo, ele nos faz entender e compreender que somos pecadores, que precisamos do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Por isso a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Romanos 10, 9, 10 diz, se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com o coração que se acredita e com a boca que se confessa. Mas que possamos, para que o ser humano possa acreditar, até chegar ao ponto de confessar, ele precisa ouvir a pregação. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvirmos. A pregação pura do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ela promove fé e confiança no coração de quem ouve. E a Bíblia é clara quando diz, sendo, pois, justificado pela fé, mas para sermos justificados pela fé, tem protocolos a seguir. Precisamos confessar ao Senhor Jesus diante das pessoas. Porque ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Nesse sentido, é uma troca. Precisamos acreditar, precisamos crer, precisamos confessar. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Alcançamos o perdão dos nossos pecados. Depois do perdão veio a justificação. Coisa mais linda e preciosa que o ser humano precisa é o perdão de Deus e a justificação de Deus. Isso é possível para todos os seres humanos. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, antes de subir para os céus, ele chamou os seus discípulos e disse para eles, ser-me-eis as minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Em outras palavras, o Senhor Jesus disse também, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem acreditar e for batizado será salvo. Porém, quem não acreditar será condenado. Existe salvação e condenação. O ser humano não pode fugir desta grande realidade. Salvação é para quem aceita Jesus Cristo em sua vida. Condenação é para quem rejeita Jesus Cristo em sua vida. A escolha é sua. Olha o que o apóstolo Paulo disse aos corações dos romanos. Eram os corações duros. Mas quando eles vinham para o evangelho, e não sabiam, precisou o apóstolo Paulo lhes dar o precioso ensino da palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz. E a paz é a mais pura preciosidade que os seres humanos precisam. Porque o mundo vive em turbulência. O mundo vive nos seus altos e baixos, em todas as áreas. Nas áreas emocionais, sentimentais, espirituais, financeiras, em todas as áreas. Jesus Cristo nos dá a sua paz. E aqui o apóstolo Paulo diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É impossível o ser humano ter paz, a não ser por Jesus Cristo. É impossível. Só Jesus tem paz perfeita para o ser humano. Olha o que o apóstolo Paulo diz, pelo qual temos a entrada pela fé. Pelo qual? Quem é este qual? Jesus Cristo. É o mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. Pelo qual temos a entrada pela fé a esta graça. Graça é um favor imerecido. Ninguém merece a salvação. Ninguém. Não há um ser humano que que mereça a salvação. A salvação ela vem por crermos em Jesus Cristo, por confessarmos em Jesus Cristo. O selo da salvação é o Espírito Santo agindo em nós, transmitindo a paz do Senhor Jesus Cristo, nos assegurando que somos justificados por Cristo e em Cristo 24 horas por dia. E olha o que a Bíblia diz. Pela fé a esta graça, a qual entramos firmes, a qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória. Que esperança da glória? Nem todos têm essa esperança. Somente a igreja, somente o corpo de Cristo tem esta esperança da glória. E que glória! O apóstolo Paulo disse sobre esta glória lá, em 1 Coríntios 15, 50, 51, 52, 53, quando ele disse: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esta é a glória, a transformação do nosso corpo, a ressurreição da nossa tricotomia diante de Deus, espírito, alma e corpo. Essa é a esperança da glória que a igreja tanto almeja. E olha o que a Bíblia diz no 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Jesus disse aos seus: no mundo tereis tribulações, no mundo tereis aflições, lutas, turbulências, mas tende bom ânimo. Nunca em todo tempo precisamos tanto ânimo como no tempo agora. O que vemos é escândalos. O que vemos é fake news no meio gospel.
precisamos ouvir, nos voltarmos à atuação do Evangelho puro e verdadeiro. Ele está sendo pregado por poucos, mas está sendo pregado o Evangelho puro e verdadeiro. E aqueles que assumem a fé diante de Deus, aqueles que procuram se guardar diante de Deus, serão chamados de vitoriosos, porque a Bíblia diz que somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. E Jesus nos amou primeiro. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. E sobre a fé vemos na Bíblia Sagrada que todos aqueles homens e mulheres que aplicaram a fé, a confiança em Deus, no Senhor Jesus Cristo, jamais foram e jamais serão enganados. Se formos analisarmos Hebreus capítulo 11, está falando ali sobre aqueles que aplicaram a fé, a confiança em Deus. Olha o que diz Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram misericórdia. Tem uma lista dos servos e servas de Deus ao longo do tempo passado que venceram por depositar a fé e a confiança em Deus. Que a graça e a paz seja sobre você e sobre toda a sua família. Deus os abençoe. Compartilhe a mensagem do canal A Voz de Atalaia. Se inscreva neste canal. Se quiser, dê o seu like. Deus os abençoe.